Olá, meus amigos, meus irmãos, desejo que todos estejam na plena paz de Jesus Cristo. Como eu já disse no vídeo passado, eu vou comentar ainda a última escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata, onde Gedeu Tigueiro, seu presidente e fundador, volta a incentivar os membros da igreja a não manterem comunhão com ex-membros e mais, ele ensina a não perdoar, a não amar e a não comungar com essas pessoas, ainda que sejam pessoas, que sejam familiares, sejam parentes ou amigos pessoais dos membros. Então, desta forma, ele coloca os ex-membros como inimigos, então ele traz ali uma mensagem onde ele faz uma dualidade entre os que são de Deus e os que não são de Deus, os que são amalequitas, que são os inimigos de Deus, e ele enquadra os ex-membros exatamente no quadro dos inimigos de Deus, aqueles que podem inclusive serem mortos, como se isso fosse uma vontade de Deus. Então, eu vou comentar com mais detalhes, vou passar toda a fala do Gedeu para que não pareça que a gente está simplesmente falando alguma coisa que não foi dita realmente. Mas vejam só, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ele diz que você não pode, não deve perdoar um ex-membro, mas a questão não é se o ex-membro ele tem que ser perdoado de alguma coisa ou não, não é essa a questão. A questão é cabível a um líder que se diz cristão, que se diz, vamos dizer assim, que controla, que domina, que realmente conduz uma igreja cristã, ensinar que não se deve perdoar, ou seja, trazer aos membros um ensinamento que é anticristão, que é próprio de um anticristo, né? Então, essa que é a questão. Não tem a ver se tem ou não tem perdão a ser concedido. Tem a ver com o ensinamento de não perdoar. Eu espero que isso fique claro para vocês, tá bom? Até porque, veja só, você acha que realmente uma pessoa ela cometeu algum pecado só porque ela se desligou de uma igreja cristã, né? E então ela passou a frequentar uma outra igreja igualmente cristã? Então, existe pecado nisso? Existe alguma lei de Deus, algum ensino de Jesus Cristo? Existe algum princípio bíblico que diga que você, tendo nascido de Deus por meio de Jesus Cristo, você não pode mais ter comunhão ou perdoar uma outra pessoa que também nasceu de Deus, de Jesus Cristo, simplesmente porque ela não está mais congregando no mesmo lugar físico, na mesma instituição religiosa que você? Então, a questão é essa. Então, não é perdão, não é se ele deve ou não deve ser perdoado. A questão é o ensino contra o perdão, que é um ensinamento anti-evangelho, anticristão, que só pode vir, é lógico, de um espírito do anticristo. Entenderam? Então, olhem no canal e vocês vão ver que essas pessoas elas estão aprendendo muito bem com Gedeu, tá bom? Vejam os comentários. Eu vou trazer para vocês aqui um comentário do Marco Aurélio. É lógico, ele também não enfrenta a questão do vídeo, mas ele vai fazer alguns comentários apenas para tentar defender a igreja aceita dele. Então, ele não vai falar, o vídeo é um vídeo que a Roseli gravou sobre uma experiência que ela viveu em Marabá, com o pastor Eleutério, que foi enviado do Espírito Santo para Marabá, com apenas um salário mínimo, tendo 5 filhas para criar, e vivia numa condição muito difícil. E a Roseli comenta, faz este comentário exatamente quando ela está comentando o fato de Gedeu Tigueiros ter se voltado contra a igreja presbiteriana para dizer que os pastores ali, pelo menos no tempo dele, viviam de esmolas. Tá bom, então o Marco Aurélio ele vai fazer um comentário, mas ele não vai tratar
de Marabá, não vai tratar da questão do pastor Eleutério, não vai falar de salários, não vai falar de pessoas que vivem de esmola, não vai falar sobre a mensagem de Gedeuti contra a presbiteriana, ele não vai falar nada disso, ele vai tentar defender com outros argumentos. Querem ver? Então ele vai... as pessoas usam outro termo, eu não vou usar aqui, mas ele tenta desviar o assunto, tá bom? Ele diz assim: como dizem, prego que se destaca, martelo nele. Ora, eu também acho, viu, o Marco Aurélio? Se tem uma pessoa que está se destacando pela maldade, pela crueldade, pela disseminação do ódio, merece realmente uma martelada na cabeça para ver se acorda, né? Se estão perseguindo e atacando tanto essa denominação, alguma coisa de boa ela está fazendo. Não, o Marco Aurélio, eu realmente não consigo ver nada de bom em uma igreja que se diz cristã e que está disseminando um anti-evangelho. Não vejo nada de bom nisso, não vejo nada de Deus nisso, tá bom? Então ele continua dizendo, né, alguma coisa boa ele está fazendo, não vejo. Na dúvida, fui observar. Então agora ele foi observar, tá certo? Então ele ficou em dúvida. Oh, que bom, né, Marco Aurélio? Pelo menos você teve dúvida. E aí você foi observar. Infelizmente, as suas conclusões, elas foram distorcidas. Talvez porque você está absorvendo o ensinamento de Gedeuti. Ele diz assim, então fui observar. E estão fazendo um trabalho extraordinário. Os pastores que lançam mão de seus próprios recursos para viagens e etc. Ora, Marco Aurélio, os pastores abrem mão dos seus recursos, abrem mão do seu convívio familiar, de estar junto com seus filhos, acompanhando o crescimento dos seus filhos, a educação dos seus filhos, dando uma assistência à família, à sua esposa, e ele abre mão de tudo isso, gasta o seu dinheiro e vai viajar. Você acha que isso é uma coisa boa? Tá bom, seria até uma coisa assim nobre, eu diria, se a pessoa estivesse abrindo mão de tudo isso para viajar e levar o evangelho de Cristo. Mas agora, para abrir mão de tudo isso, para viajar, se afastar, largar família, largar tudo para pregar um anti-evangelho, então eu não vejo nenhuma coisa de boa nisso, tá bom? E fazem por amor a Deus. Pensam que estão fazendo por amor a Deus, realmente, eu concordo, viu, Marco Aurélio? Essas pessoas pensam que estão fazendo isso por Deus. Inclusive, aquelas pessoas que amarram bombas nos seus corpos e vão para o meio de uma multidão para explodir, se explodir e matar o máximo de pessoas possíveis, então eles também estão fazendo isso por amor ao Deus deles, tá certo? Aquilo que eles acham que é de Deus. Eles estão fazendo aquilo porque eles acham que estão fazendo a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, é uma religião, tá certo? E eles têm um Deus. E eles estão defendendo esse Deus com as suas próprias vidas, dando tudo, a própria vida. E agora, isso é o Deus da palavra que nós temos aqui da Bíblia, é o Deus que nós podemos observar nas atitudes e na forma e no evangelho e na palavra e na mensagem de Jesus Cristo? Esse é o Deus de Jesus Cristo? Então essa aqui é a pergunta, tá? Então, é um ministério, fazem por amor a Deus, é um ministério que não se explica na razão. Realmente, eu não consigo, quando eu paro e penso sobre isso, eu não consigo entender por que as pessoas fazem isso. Tanto esforço para pregar um anti-evangelho, se eles têm nas mãos deles o evangelho, é só ler. Lê um evangelho, lê apenas um evangelho, você vai ver, você vai aprender o que Jesus ensinou sobre o perdão. Então eu não consigo entender, viu, Marco Aurélio? Realmente é uma coisa que, olha, minha razão não permite entender uma coisa dessa, tá bom? É preciso fé e uma experiência individual. Não, quando eu falo de fé, Marco Aurélio, eu falo de fé na palavra de Deus. Então, aquilo que Jesus disse, eu acredito. Agora, aquilo que Jesus não disse, eu não acredito. Agora, aquilo que Jesus disse, eu tanto acredito que eu tenho que repudiar quem ensina o contrário do que Jesus disse. E isso eu faço pela fé, tá bom? Então, pregar anti-evangelho é uma questão realmente da sua crença, mas não é a fé na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Uma experiência individual. Ora, experiências individuais todos têm. Os espíritas têm, está lá na Umbanda tem, no Candomblé tem, o Seixonoye tem,
Então, o budista tem, todos eles têm lá suas experiências pessoais, tá bom? E, lógico, quem está na seita Maranata tem lá suas experiências pessoais também. E nós entendemos e acreditamos nessas experiências, só não podemos atribuir elas a Deus, porque elas estão num ambiente onde Deus não pode estar presente, onde Deus não pode ter parte nesse tipo de denominação ou de ensinamento. Tá ok? É preciso ter fé, experiência individual, para que um homem abdique sua vida para servir a Deus. Ora, eu falei, o homem bombas, eles se explodem, né? Pensando que estão servindo a Deus. Os pastores dessa igreja não estão subordinados a um governo de um presbítero ou algo do tipo. Ora. Marco Aurélio. Veja o vídeo que nós gravamos sobre o Estatuto da Igreja Cristã Maranata. Observe também que a única pessoa que pôde realmente ser presa, não conseguir provar a sua inocência, pesar sobre ela diversas acusações de crimes diversos, e essa pessoa ela está lá, entendeu? Mandando e desmandando, ora. Enfim, né? Marco Aurélio, né? É só abrir o olho, não precisa nem abrir muito, é só um pouquinho assim, você já vai enxergar, né? Estão subordinados a um governo. A Marco Aurélio, nada acontece se não for debaixo das ordens de Gedeuti. Agora, inclusive, ele mandou, falou assim, olha, lá na sua escola bíblica, lá eu quero saber percentual de pessoas que estão participando. E você vai obedecer, não vai? As pessoas vão ter que obedecer, porque se não obedecer, ele botou até uma câmera na igreja lá para saber se as pessoas estão indo ou não estão indo, né? Então, ele controla tudo, tanto controla tudo, tanto ele é o presbítero, né, que controla tudo, que só ele pode pregar na escola bíblica dele, né? Ele pode estar até igual uma vez aí, ele estava até meio ruinzinho, andou tomando uns remedinhos lá e tal, né? Ele mesmo falou, tomei um remedinho para dormir e tal, tava ruim, e ainda assim ainda foi lá pregar. Por quê? Porque é só ele que pode ensinar, né? Ninguém mais tem essa capacidade de ensinar na escola bíblica do Gedeuti, tá bom? Estão subordinados a Deus. Não estão subordinados a Deus, estão subordinados a Gedeuti. Nós temos um vídeo no canal Maranata Anátema que diz assim, você está servindo a Deus ou aos homens? Veja lá o vídeo, porque inclusive eu trago o texto de Atos dos Apóstolos que você vai entender. Eu acredito que você vai entender, eu acho que você tem condições de entender. É só você assistir o vídeo se você quiser realmente sair desse equívoco que você está vivendo, tá bom? Né? Então ele diz aqui, pois só Deus pode levar o homem a servir com zelo, amor, dedicação, sem interesses materiais, olhando para... Marco Aurélio, você sabia que tem um bocado de gente aí hoje aí que fala mal de Gedeuti pelas costas, tá vivendo ali coladinho dele lá, falando, né, olha, não tá mais aguentando Gedeuti, mas não abre mão dos seus salários, porque realmente, como é que você vai? Isso agora virou um emprego, né? Algumas pessoas ali na Maranata agora, eles têm um emprego e eles têm que defender, lógico, o salário deles, tá bom? Então, olhando de fora parece loucura. Realmente parece loucura mesmo, viu, Marco Aurélio? Eu concordo com você. Isso para mim, isso parece loucura mesmo, um negócio desse, de você seguir uma liderança com esse histórico e com estas mensagens que eles estão trazendo, me parece loucura. Mas já dizia Paulo que o evangelho é loucura. Olha, o evangelho é loucura. Então, perdoar, né, em vez de se vingar, isso é uma coisa que é difícil dos homens entender. Agora, ele não está falando dessa loucura que está sendo ensinada na escola bíblica da Maranata, não. É outra coisa, tá, Marco Aurélio? A loucura do evangelho é aquela que os homens naturais não podem entender porque ela vai contra, né, exatamente esse sentimento natural de vingança, de não perdoar, entenderam? Então é aí que está a loucura do evangelho, é de você fazer conta, é de você não ter, por exemplo, no caso lá, de perdoar até mesmo o seu inimigo. Então são coisas desse tipo, tá bom? É isso que parece loucura para os homens, mas, né, ele fala aqui. Para estar nessa denominação é preciso amor incondicional a Deus. Não, Marco Aurélio, para estar nessa denominação Maranata é preciso ter um amor incondicional à igreja Maranata e a Gedeuti. E caráter espiritual não, Marco Aurélio, é outra coisa. Caráter espiritual é outra coisa, tá bom? O caráter espiritual é verdade, é honestidade, é justiça,
Então, esse é o caráter de Cristo, tá bom? É o perdão, é o amor, é a misericórdia, é a graça. Então, isso é que revela um caráter espiritual de Deus, tá bom? Então, não tem nada a ver com essa mensagem que Gedeuti está pregando e que você parece que está aprendendo bem, né? O governo desse povo é o Senhor Jesus. Não, não é. Se fosse, Marco Aurélio, o Jesus mandou perdoar, né? Jesus não mandou odiar, Jesus não mandou atacar as pessoas, né, que estão defendendo a verdade, que estão defendendo o evangelho. Jesus não mandou odiar uma pessoa ou não perdoar uma pessoa simplesmente porque ele mudou de espaço, de denominação religiosa, de cercado denominacional. Tá bom, Marco Aurélio, né? Portanto, acredito que continuarão sendo perseguidos. Vão continuar sendo perseguidos, e eu vou te explicar por que vão ser perseguidos continuamente. Porque eles estão sendo perseguidos pelo resultado das suas próprias ações. Então, o resultado das suas ações estão perseguindo, né, as pessoas dessa maneira. Então, enquanto eles não se arrependerem, eles vão continuar sofrendo com os resultados das ações deles. As ações na justiça, as ações contra o evangelho, as ações contra os ex-membros e tudo mais. Isso é uma coisa que vai ser natural, né? Plantou, vai colher. Tá bom? O que mais que diz o Marco Aurélio? Mas quanto mais os perseguem, mais eles crescem. Não, Marco Aurélio, você está acreditando no Gedeuti demais, né? A Igreja Maranata não está crescendo há muito tempo, né? Que pena que no ano de 2020 não saiu o censo, mas vai sair ainda e vai mostrar, tá bom? Vai mostrar, se você não quer ver isso com seus próprios olhos, olhando as igrejas como elas estão, mas você vai ver o censo, e o censo vai revelar, então, que as coisas não são como o Gedeuti está falando, tá bom? Mas vamos aguardar, né? Não vamos nos antecipar, não. Tá bom? Mas eles exalam o bom cheiro de Cristo. Ora, Marco Aurélio, bom cheiro de Cristo, ensinar o ódio, ensinar as pessoas a odiarem, a virem aqui no canal a xingar, né, a atacar pessoas e não a discutir as doutrinas, isso não é bom cheiro de Cristo, não, tá bom? Tá mais para outra coisa. Não fazem nada para promoção pessoal ou enriquecimento próprio. Ora, Marco Aurélio, não fazem nada para enriquecimento pessoal. Parece que você não andou assistindo aí os vídeos do canal Maranata Anátema, que nós falamos sobre os processos judiciais, tá bom? Como que as empresas agiam, como elas enriqueciam, né? Então, eu sugiro que você dê uma conferida, tá bom? E você vai ver que parece que você está bem equivocado, tá bom? Mas, enfim, né, Marco Aurélio, olha só, eu respeito as suas experiências, né, as experiências dos budistas, as experiências dos espíritas, eu respeito as experiências de todos, mas nós não estamos aqui para falar de experiência, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, aquilo que está em harmonia com a palavra de Deus e aquilo que está em desarmonia com a palavra de Deus, tá bom? Se você tem interesse pela palavra de Deus, então entre no assunto do vídeo, a questão do vídeo, por exemplo, é sobre perdão. Vamos falar sobre perdão. O que você acha? Que só deve perdoar quem é da sua denominação, que você deve se vingar, que você só deve perdoar quem se arrepende e pede perdão, ou você deve perdoar a todos os homens? Então vamos discutir essa questão do perdão. Eu fiz inclusive uma enquete que está no canal Maranata Anátema. Responde lá o que você acha, participe, comente, né, traga aí a sua informação. Agora, para ficar falando de mim, das pessoas que fazem um vídeo, para ficar xingando, ou para fazer, então, uma defesa da seita Maranata, não é o caso. Nós não estamos aqui, né, para atacar a Maranata, nós estamos aqui para defender o Evangelho, é diferente, tá bom? A Igreja Maranata, você falou não estão fazendo autopromoção, pessoal. Ora, Rede TV, Gazeta, até nas grandes redes de TV já colocaram propagandas, para fazer autopromoção. O que mais a Igreja Maranata faz, a nosso ver, é autopromoção. O evangelho da Maranata é o evangelho da autopromoção. Eles pregam a igreja, eles pregam a obra. Então, eles querem realmente fazer com que as pessoas entendam ou pensem que a Igreja Maranata é o melhor lugar espiritual do mundo para se estar. É um evangelho de autopromoção, tá bom? Evangelho para promoção
de Cristo é um evangelho que ensina a amar, a perdoar, a ter misericórdia e coisas desse tipo que todo cristão deveria saber. Infelizmente, quem está na Maranata não vai conseguir entender. Precisa sair da Maranata para começar a aprender essas coisas. Tá bom? Marco Aurélio, que Deus abençoe a sua vida. Foi muito boa a sua tentativa. Não posso mais realmente ficar assim, utilizando assim, o nosso tempo para poder ficar tratando de questões que não sejam do assunto do vídeo. Vamos tratar do assunto do vídeo, né? Isso é mais proveitoso para nós. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.